Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. A palavra começou muito bem na abertura do culto, falando para vigiar e não pecar. Esta palavra, ela traz orientações para nós. Eu quero continuar nessas orientações em vigiar para não pecar. Nós falamos muito do amor de Deus, de tudo que Ele fez por nós, do sacrifício de Jesus Cristo, de tudo o que Ele tem feito por nós na cruz. E hoje eu quero trazer um assunto que poucos querem falar nas igrejas. As atividades contrárias ao cristão. As atividades de Satanás. Mas eu não quero aqui estar destacando a Satanás. Eu quero estar aqui trazendo uma palavra de Deus para que nós possamos crescer espiritualmente dentro da palavra de Deus. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Mateus 14, 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarram em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Glória a Deus. Pode sentar. O versículo 25, ele fala assim: mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. E nessa leitura que acabamos de fazer, no geral, nós podemos observar que enquanto dormiam, o inimigo atacou. E assim acontece conosco. Muitas vezes nós dormimos espiritualmente na vida. E quando nós dormimos, o inimigo ataca e implanta o joio na sua boa semente, em tudo o que você tem feito de bom na sua vida. Jesus, ele nos mostra como nós devemos proceder quando o joio entra no meio do nosso bom trigo. Ele vem mostrando, ele coloca a maneira de se separar, o momento certo de se separar. E essa separação será na frente do trono branco do Senhor. Lá que será feita. Não adianta nós querermos separar agora. Isso sempre existirá. E na parábola que Jesus nos apresenta, nós podemos comparar esse personagem chamado inimigo como Satanás. Satanás e os seus anjos que vivem ao nosso derredor. Eles convivem ao nosso derredor, espreitando. O anjo Lúcifer, ele foi expulso do céu devido à sua desobediência. Mas Deus, quando expulsou Satanás, ele não tirou os seus poderes. Não tirou os poderes deles e dos seus anjos. Eles continuam agindo aqui na terra e com poder. O diabo, ele apenas mudou a maneira e mudou também a finalidade das suas atividades. E a maior atividade dele
é tentar enganar os eleitos de Deus. E é ali que esses anjos começam a querer se infiltrar como o joio no meio do trigo. E existem pessoas, infelizmente, que são conhecedoras da palavra de Deus, são sabedoras disso, mas ainda se iludem, achando que podem tomar proveito disso. Acham que pode enganar a palavra de Deus. Acham que pode transferir a culpa para Satanás, sendo que a culpa é da própria pessoa que cometeu o pecado. E por outro lado, ainda muitas pessoas que ignoram o conhecimento, ignoram completamente o reino espiritual, as propostas de Deus, e acabam se dispondo muito nas maldades de Satanás. Jesus, por algumas vezes, ele expulsou demônios, diretamente expulsou demônios. Por outras vezes, Jesus, ele curou pessoas sem mencionar que estava sendo expulso demônios da pessoa. Mas Paulo, ele vem orientando as igrejas, ele orienta os romanos que nós devemos lutar contra o pecado. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala que a nossa luta também é contra o demônio, é contra o diabo. Então nós lutamos contra o pecado e contra o próprio demônio. E Paulo, então, ele orienta os Efésios para se revestirem com toda a armadura de Deus, contra todas as ciladas do inimigo, que o inimigo coloca enquanto estamos dormindo espiritualmente. Então, precisamos estar cada vez mais atento. E Paulo, ele fala da armadura espiritual. Lá em Efésios 6:11, ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Temos que estar atentos. Paulo, ele orienta os Efésios e também está nos orientando nesta noite. Como nós devemos nos defender desses ataques espirituais. Como nos revestir com a vontade de Deus. Com o que Deus quer que nós façamos. E Paulo fala para colocarmos então uma armadura. E dentro dessa armadura, nos proteger com toda a armadura de Deus, ele fala para nós colocarmos um cinturão da verdade. Ou seja, para nós falarmos a verdade, vivermos dentro da verdade. Devemos falar a verdade sempre, contra todas essas mentiras que Satanás tenta colocar dentro das igrejas, dentro da nossa família. Muitas mentiras têm sido colocadas. Muita palavra de Deus tem sido distorcida. Palavras mentirosas para enganar os eleitos. E quando alguém começa a desmentir essas palavras mal colocadas por alguém dentro da igreja, Satanás, ele se revolta. E Paulo fala então para nós proteger cada vez mais com a couraça da justiça. E Jesus é a couraça da justiça. Nós precisamos ser justos na nossa sociedade. Jesus, que fez esse sacrifício por nós, ele é justo. É pelo seu sangue que também nós podemos se tornar justos perante Deus. Mas nós precisamos tirar este joio que tenta se infiltrar no nosso meio. Tirar o pecado que está sendo lançado no nosso meio. Nós precisamos ser mais justos uns com os outros. E Paulo, ele fala para nos calçarmos com o evangelho.
É para nós se calçarmos com o evangelho da paz. É para nós tomar conhecimento da palavra de Deus. É para nós vivermos dentro da palavra de Deus. Temos que conhecer o evangelho. Temos que proclamar o evangelho para as pessoas que não conhecem. Não importa o quanto haja resistência contra você. Tente levar a santa palavra às outras pessoas. Não importa o quanto você será atacado durante você levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós não podemos vacilar na nossa fé. Tente se manter íntegro. Paulo, ele nos orienta para nós se mantermos na fé. E Paulo orienta para colocarmos um capacete de salvação. Paulo fala para nos protegermos com a palavra de Deus. Proteção. Proteção contra o joio. Proteção contra o inimigo. Ele fala para nós andarmos dentro da palavra de Deus para podermos um dia ser salvos. À frente do trono, nós podemos estar com as mãos limpas. E mesmo que você perca tudo que você fez na vida, mesmo que você tenha suas palavras distorcidas por outros, contado mentiras sobre você, assim mesmo, se você estiver na presença de Deus, você terá a salvação. E se vivermos na palavra de Deus, nenhuma força do mal vai poder se infiltrar como o joio dentro da sua casa, dentro da sua família. E Paulo ainda, nessa orientação, ele manda nós usarmos as nossas armas de ataque. As nossas armas de ataque, que é a palavra de Deus. Que é a palavra do Espírito Santo que vem para você. Jesus, no deserto, ele se defendeu. E foi com a palavra. Após o jejum que Jesus fez, o inimigo atacou. E ele se defendeu com a palavra. Assim fala a palavra de Deus. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem estudado um pouquinho, tirado um pouquinho de tempo para ler a palavra de Deus? Não adianta você dar suas opiniões, expor os seus sentimentos. Não é o meu, o seu desejo, não é as ideias da carne que vai te salvar. É com a palavra de Deus que nós vamos nos defender contra todo esse ataque do inimigo, contra o joio que Jesus está falando. E Paulo, ele fala que não devemos dar lugar ao diabo. E o objetivo do diabo é tentar enganar a vida de todos os cristãos. Usar pastores, usar profetas, pessoas que vêm enganando, tentando distorcer a palavra de Deus. O diabo e os seus anjos usam todos que for possível. Eles tentam misturar no meio de nós essas palavras distorcidas como se fossem joio. E Paulo fala: não dei lugar ao diabo. Temos que estar atentos. Atentos com a palavra de Deus. E constantemente, sem saber, muitas vezes, nós também estamos em guerra. Estamos em guerra. Não contra a carne, mas sim contra os espíritos. Espírito do mal. É que Satanás quer para ele todas as almas. Para ele está tudo perdido. Então, ele tenta enganar os eleitos para que sejam também perdidos. O diabo, então, ele envia espíritos
espíritos para incomodar, espírito de ilusão, espírito de engano, alguém até mesmo dentro da igreja, colocando, agindo contra a igreja. São muitos espíritos que liberam até milagres. Espíritos do mal que liberam milagres. Até milagres de cura para te enganar. Levam homens e mulheres a acreditarem, a pensarem que foram curados. Levam líderes de igreja, pastores, grandes vasos, a serem enganados. Basta dormir e deixar o joio entrar. Temos que estar atento. Porque o diabo leva a pessoas se acharem grandes pastores, se acharem grandes vasos, mas muitas vezes estão enganados e enganando os eleitos. E ainda, além desses espíritos opositores, existem também outros diversos espíritos que vêm atacando a tua família e que muitas vezes você não está percebendo. Espíritos adivinhadores, atormentadores que tiram o seu sono à noite. Atormentam você à noite. Não deixam você dormir. Mas nós devemos lembrar que este joio que eu estou aqui falando sempre estará tentando sufocar você que está na presença de Deus. E um outro objetivo de Satanás é cegar a mente do cristão. E não somente do cristão. Ele quer cegar os incrédulos também, para que não vejam a verdade, que não consigam ver a verdade. Ele tenta de todas as maneiras colocar tanto o crente fora da palavra de Deus e cegar as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Ele vem cegando cada vez mais. Ele vem influenciando na educação do dia a dia. Ele vem influenciando as nossas vestes, os nossos conceitos, dentro do comércio ali fora, dentro das igrejas, falsas religiões sendo implantadas. Não podemos dormir. E Paulo escreve, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele fala que, da mesma maneira que Eva caiu em tentação, foi enganada pela serpente, nós também podemos ter a nossa mente corrompida por Satanás. Da mesma maneira, Eva estava com tudo que era melhor. Tinha o que era melhor. E de repente foi corrompida por uma tentação. Você pode estar na presença de Deus como Eva estava. Mas cuidado, a tentação pode vir. Temos que usar mais de sabedoria. Satanás, ele engana as pessoas, porque ele é astuto, porque é o pai da mentira. E infelizmente, isso que eu estou falando, muitas pessoas dentro da igreja estão permitindo. Estão permitindo o diabo enrolar com suas mentiras. E o diabo faz nós acharmos que você não é capaz. Você não é capaz de sair daquela situação. Ele faz você acreditar em outras coisas. Ele faz acreditar que você não pode ter uma vida poderosa, perfeita, na presença de Deus. Ele quer que você acredita que somente é a morte para você. Ele leva as pessoas a pensarem que essas coisas são elevadas demais para a nossa sabedoria. Ser uma pessoa poderosa, perfeita na presença de Deus, é demais para nós.
mas não é. Você é poderoso com o Espírito Santo. Ele simplesmente quer complicar o que é simples na sua vida. O que Deus deixou de simples para você. Basta nós acreditarmos na palavra de Deus. Nós podemos ser sim. Podemos ter uma vida poderosa, uma vida perfeita, sem pecado na presença de Deus. Uma vida simples, pura, que somente Jesus pode dar para nós. Somente Jesus. O homem que é natural, e ele é inimigo de Deus, já é a natureza. Nós somos tendenciosos. O homem natural, ele quer andar apenas na facilidade. E é isso exatamente que o diabo quer. Que nós andamos em caminhos espaçosos, largos. Tomamos as nossas direções, que andamos na preguiça, que andamos na mentira, que andamos na desordem. E Tiago, ele vem nos orientando no capítulo 4, falando: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, o objetivo de Satanás é atrapalhar os servos de Deus, é atrapalhar a sua vida de alguma maneira. E nós temos exemplos claros, não estou falando aqui da minha boca, estou falando da palavra de Deus. Nós temos exemplos claros na Bíblia, que a segunda viagem missionária de Paulo, ele tinha um desejo de voltar a Tessalônica. E a Bíblia fala que o diabo impediu ele de ir aos Tessalonicenses. Ele impediu. A palavra está escrita. E Paulo foi o maior missionário já registrado na Bíblia. Paulo, ele se destacou como um cristão. Ele foi completamente transformado por Jesus. Paulo era obediente ao chamado de Deus, tanto na sua antiga religião, como no cristianismo. Ele era obediente. Era um homem que se dispôs completamente ao serviço do Evangelho. Ele aprendeu a amar Jesus. Paulo foi um modelo de fé, um modelo de serviço. Um homem com capacidade de liderar aquelas igrejas, de fundar igrejas em países diferentes, de suportar pressões adversas de todas as maneiras. Paulo apanhou de vara, foi açoitado. Assim mesmo, apesar de ser um grande crente, Paulo foi impedido por Satanás. Imagina eu e você, que somos pessoas simples do dia a dia. Não somos grandes missionários, não somos grandes homens de fé. Cuidado, para o joio não entrar na sua casa. E se você tem sido hoje um crente que tem fé, que está na presença de Deus, que se julga que está podendo, cuidado, que a qualquer momento o inimigo pode atacar. Ele pode vir te importunar. Ele pode querer te enfraquecer até que você caia. Satanás, ele tem esmagado a nossa sociedade. Satanás, ele tem vários objetivos. Ele quer principalmente acusar você, acusar os irmãos, de coisas que lá atrás você fez, mas que o sangue de Jesus já cobriu. Não caia nessa. Quanta angústia que você já passou por causa disso, por causa de pessoas que falam mal de você, brigas. Quantas vezes você brigou com você mesmo, te exigindo cada vez mais. Muitas pessoas, elas se sentem má companhia para si mesmo.
entram em depressão, querem se afastar da palavra de Deus, fogem, começam a perder tempo na vida, começam a perder a sua santificação. E novamente é o inimigo colocando joio em tudo que você fez de bom. E o pior, que no nosso meio, muitas vezes, as pessoas estão dessa maneira. Existem pessoas ainda que se deixam levar. Queridos, Satanás, ele acusa tanto a mim e a você, aos cristãos, que muitas pessoas ficam doentes, ficam enfermas, deixando a pessoa com a moral baixa. Temos que estar mais atentos. Já aqui, finalizando a ministração, essa orientação que foi colocada para mim. Outra atividade principal de Satanás é matar os santos. Infelizmente, pelo mundo, está se matando os santos. Em vários países estão se matando os santos. Satanás, ele é assassino. Satanás é homicida. Deus, ele coloca a árvore, coloca a folha, para que nós possamos usar de remédio. Satanás utiliza as mesmas folhas para fazer droga, para destruir a sua família. Deus permite que você defenda a sua família. O diabo coloca as armas para acabar com a humanidade, para matar o vizinho, para matar os outros. O diabo utiliza até mesmo a inveja de pessoas para matar, a ganância, o orgulho. Muitas pessoas com aquele orgulho altíssimo, não dá outra face em momento nenhum. E um dos métodos principais que Satanás hoje em dia está utilizando para desmoralizar a família é o aborto. Satanás, ele vem tentando destruir aquilo que Deus consagrou, principalmente contra as nossas criancinhas, as criancinhas indefesas, que para Deus é o mais precioso, são as mais puras. No céu tem o lugar das criancinhas, ele já falou. E desde o princípio Satanás vem tentando matar as criancinhas, acabar com as criancinhas. Faraó já tinha ordenado a matar as crianças, jogar no rio Nilo aquelas criancinhas, para prejudicar o povo de Deus. Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, de toda aquela região, para tentar matar o rei Jesus, o menino Jesus. Satanás, ele quer matar, ele quer destruir a sua família. E hoje, em todo o mundo, tem uma busca incansável para implantar essas leis de aborto. Um pecado imperdoável, que jamais nós podemos aceitar dentro da nossa igreja. O aborto, ele é mais grave de qualquer pecado, porque mata a criança inocente, totalmente indefesa. Crianças que são abortadas, métodos horrendos. Quem pratica esse tipo de homicídio é entregue totalmente a Satanás. Porque a família, os pais que liberam isso, que fazem isso, seriam os que mais deveriam dar amor para aquela criança. São responsáveis. A vítima, tão inocente, ela não tem direito a defesa nenhuma. Não tem direito de honras fúnebres. É jogado num lixo hospitalar.
levam isso para suas famílias, defendam. Cuidado com o joio para não entrar dentro da sua casa. É através do aborto que o diabo vem tentando destruir as nossas famílias. Não podemos, de maneira nenhuma, aceitar esse tipo de crime. Mas, apesar de grandes maldades do diabo, de querer matar os santos, e também de querer a morte espiritual minha e você, de todos os crentes, de todos os santos, esses pequeninos, eles têm lugar reservado no reino de Deus. Glória a Deus. Essas crianças, apesar de ser destruídas, mortas, tem um lugar delas lá no céu. Então nós não podemos permitir que o joio, que este joio, o joio do pecado, entre na sua família, entre na sociedade. E fica aqui para hoje essas orientações dentro da palavra de Deus. Saiba usar o escudo que Deus nos deu. Se defenda em oração, dentro da palavra de Deus. Nós não podemos deixar que o diabo tome espaço na nossa família. Não podemos dormir espiritualmente. Se você está cochilando, acorde. Acorde. Se liga espiritualmente. Não permita que o inimigo venha colocar o joio dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus.